Estávamos aqui, vamos continuar então. Mais colegas chegando, vocês me avisem, por gentileza. Então, nesse exercício 21, o que muda simplesmente é a captação das informações dos dados, onde os dados agora vão ter que ser extraídos em parte ou totalmente e através do gráfico. Então, peço que vocês tentem fazer isso, tentem, a partir do gráfico, tirar as informações necessárias para resolver o exercício. Para isso, então, eu vou dar 5 minutinhos para vocês. Luciano, tem gente querendo entrar na sala. Tá. Obrigado. Vai começar o segundo round ali agora da aula. Vem lá.
Daí, alguém chegou no resultado? C. Eu acho que faz sentido. Eduardo, 1092. Deve ser, né? Deve ser isso, então tá batendo tudo. Então, vamos fechar aqui rapidinho. Considere o seguinte ciclo envolvendo um mol de gás ideal iniciando a 273 Kelvin. Iniciando. Ao final da etapa 1, e a etapa 1 justamente está aqui, ó, sai do ponto 1 e vai até o ponto 2. Esse ponto 1 aqui é um par ordenado, caracterizado por uma certa pressão e um certo volume. E essa etapa, o ponto 2 aqui, né, no final da etapa 1, também é caracterizado por uma pressão e por um certo volume. Só que a pressão é a mesma, então é uma transformação do tipo isobárica. Então, se eu usar a fórmula, P1 vezes V1 sobre T1 igual P2 vezes V2 sobre T2, eu posso aqui eliminar pressão. O volume inicial é 22,4 litros e a temperatura inicial é 270. Mas somando com 273 dá 546 Kelvin. isso. O volume 2 é o 44,8. Eu acho a temperatura final, T2, resolvendo matematicamente, 1092 Kelvin. Então, não é um exercício tão difícil, é só um exercício que tem que tomar mais cuidado ao extrair os dados do gráfico. Ok? Então, já fizemos 2 sem gráficos, 1 com gráfico. Já está de bom tamanho. Volta para cá. Lei física dos gases, lei do gás ideal. Alguns exercícios requerem esse tipo de conhecimento, tá? Mas teoria mesmo envolve isso aqui. Lei do gás ideal, também lei de Gay-Lussac da combinação dos volumes. Bom, lei da combinação dos volumes. Nós sabemos que volume é uma grandeza fundamental trabalhada no estudo, na compreensão das características dos gases. Então, vamos lá. Quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes dos reagentes e dos produtos gasosos formam uma proporção constante de números inteiros e pequenos. Será que entenderam? Ou seja, eu tenho uma reação química, reagentes e produto. Vou pegar agora, transformar isso aqui nas suas fórmulas moleculares. Gás hidrogênio, H2, no estado gasoso. Mas cloro, gás cloro, Cl2, também no estado gasoso. E reagindo, isso aqui dá o gás clorídrico, que é o HCl. Como é gás, também no estado gasoso. Mas espera aí, tem alguma coisa estranha nessa equação. O que está estranho nessa equação, meus caros acadêmicos? Falta balancear. Isso, garoto. E aí? 2HCl. Perfeito, garoto. Isso. E agora tu já consegue entender o porquê que daqueles números lá embaixo. 1 mol de H2 reage com 1 mol de Cl2, formando 2 mols de HCl. Sobre as mesmas condições de temperatura e pressão, então tem que ter 15 litros de H2 reagindo com 15 litros de Cl2 para formar 30.
mantendo a mesma relação estequiométrica. Se eu pegar 2 litros aqui, tem que ter quantos litros aqui? No X? 2. 2. E no Y? 4. Perfeito. Acabou. É isso mesmo. Não tem mais segredos aqui. E aqui um outro conhecimento também muitas vezes empregado na resolução de questões práticas, também chamado de princípio de Avogadro, que diz o seguinte: volumes iguais de gases diferentes contêm números iguais de moléculas, desde que sejam medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão. Vamos de novo. Volumes iguais de gases diferentes vão conter o mesmo número de moléculas, desde que temperatura e pressão sejam as mesmas. Então, eu vou ter uma certa pressão, um certo volume, uma certa temperatura, que serão iguais nesses 3 sistemas. O que vai acontecer? Eu vou ter aqui 5 moléculas de quem? Do H2. Nesse sistema também vou ter 5 moléculas, só que agora do CO2. E aqui também 5 moléculas, porém do CH4. Então, se eu manter a pressão, manter o volume, manter a temperatura, não importa qual o gás, eu vou ter o mesmo número de moléculas, o mesmo número de mols do gás. Eu vou ter a mesma massa nos 3 sistemas aqui, gente? Eu vou ter a mesma massa nesses 3 sistemas? Elas serão iguais? Não, porque são moléculas diferentes. Claro, perfeito, garoto. Perfeito. Então, só que ao descobrir o número de moléculas de um sistema aqui, isso pode ser expandido para esse sistema aqui. Muitas vezes, em alguns exercícios, dá informação só desse sistema. E depois parte para esse sistema do nada. Você pode perguntar, tá, mas agora como é que eu vou resolver isso? Aplicando o princípio de Avogadro. Se eu tenho um número de moléculas aqui e aqui está nas mesmas condições que lá, eu tenho o mesmo número de moléculas aqui. Simbora. Mas agora, como tratar daquela situação que nós tínhamos o cilindro em que o gás vazou? Como que eu posso agora estar trabalhando matematicamente, né? Eu tinha uma certa quantidade de gás inicial, vazou, uma certa massa, aliás, vazou, eu tenho um manômetro aqui, Inicialmente a empresa entregou o botijão cheio, com uma certa massa, veio lá com uma massa X, né, 20 quilogramas, sei lá, e veio lá alguém e abriu a válvula, e a pressão que estava um certo valor de... Através dessa diminuição de pressão, como que eu vou calcular a massa que restou lá dentro desse cilindro? Qual a quantidade remanescente de gás? Como que eu posso calcular isso? Para isso, eu vou precisar de uma outra equação matemática, de outro tratamento matemático, que é a equação de Clapeyron. Qual a diferença da equação de Clapeyron para a lei geral dos gases? Agora, aqui, eu tenho essa variável aqui, eu tenho essa grandeza aqui. E alguém pode me ajudar a me dizer o que é que esse N representa? Vocês já sabem. Massa molar? Não, tem uma relação, mas não é. Massa molar é um M caixa alta, maiúsculo. Número de mols? Isso, tá ficando sem espaço já. Número de mols. Perfeito. Nós sabemos
que número de mols, agora sim, olha só a relação que tem com aquilo que foi dado como resposta anterior. Número de mols, uma relação da massa pela massa molar. Ó, isso a gente sabe. Ó. Então, existe uma relação aqui, ó, dessas duas fórmulas, tá? Muitas vezes, eu vou ter que trocar a fórmula. Vou ter que usar assim, ó, P vezes V é igual massa sobre massa molar vezes R vezes T. Em alguns momentos, eu tenho que usar essa fórmula, que é uma junção das duas anteriores. Tá, já praticamente matei o que eu tenho aqui. Bom, vamos aplicar um exercício, então, dentro dessa sistemática aqui, com essa fórmula, envolvendo quantidade. Vamos ver. Bah. Vocês viram o que aconteceu aqui? O documento pegou... Não, o documento... Eu fui abrir o documento, ele fechou e copiou, reproduziu duas listas de aula. A lista de exercício sumiu. Que coisa doida. Ele já fez isso. Que safado. Como é que eu vou desfazer isso aqui? Aplicar, copiar, apagar. Colar. Não tem como desfazer isso aqui. Não tem Ctrl Z aqui, cara? Que sacanagem. Peraí que a minha Ele lista... tá diminuindo o tamanho ali, ó. Tá meio estranho. Falar isso agora, tá diminuindo o tamanho. Olha lá. Vocês não Não têm sei, não sei o que essa aconteceu. Ele já, esse dia ele fez isso, cara. Eu olhar, não tinha mais nada. Aliás, tudo duplicado. Tava tudo duplicado. Aqui duplicou, não sei por quê. Não sei por que duplicou essa porcaria aqui. Agora nem... Não, vou ter que... Peraí, deixa eu ver se eu tenho salvo. Ah, sorte que tava aqui. Ó, e pede para substituir, ó. Mais estranho ainda. Ainda bem que tava essa... Opa. Que coisa doida, meu. Não entendi nada. Tá. Vamos ver um exercício que envolva esse conceito que eu falei. Vamos lá. Tentem fazer este exercício aqui. 5 minutos. 9, 28, 33.
E aí, meu povo? Quem terminou, por gentileza, manda a imagem para nós lá no grupo. Ô, Luan, eu sempre tenho que ficar torcendo a cabeça aqui para olhar para as imagens, Luan. Deixa eu ver aqui. Mais 3 kg, volume, temperatura 300 Kelvin. PV. 3. Botou, é 3 que botou ali, Luan? Não dá para ver, tá fraco. Isso, 3. 3. Tá, então aí já houve um erro. Porque olha lá a unidade de medida. Tem que ser Olha. gramas. É isso, garoto. Isso. Porque a massa molar está em qual medida? Tu calculou ali 44 gramas por mol, né? A massa molar do CO2. Olha só a massa está em qual unidade de medida? Ó. Olha a massa. Gramas. Então, em cima tem 100 gramas também. O resto está perfeito. Na verdade, deu certo porque tu olhou errado. Porque aqui é ponto. E aí o teu deu vírgula. Não sei se tu entendeu. Entendi. Olha lá a resolução do Luan, pessoal. Vai lá no Whats. Tudo certo, quase tudo certo. Aqui só o problema foi a massa que ele colocou, 3 quilogramas. Não pode 3 quilogramas. Por que não pode? Porque a massa molar é em gramas por mol. Se massa molar em gramas por mol, já está gramas. Gramas é unidade de medida de massa. Então, massa tem que ser em gramas em qualquer outro lugar que for colocado. E de resto, professor, certíssimo. Qual a equação que ele usou? Aquela que eu falei.
Eu tô achando que dá para mandar a imagem por aqui, nesse chat. Luciano, estás aí?
Gente, eu vou sair aqui para não ficar muito grande. Só falta 1 minuto mesmo. E se ele voltar, vocês avisam, por favor.